Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, que tente explicar-me, explicar não só a mim, mas também aos nossos ouvintes e a quem prefere ver as imagens, eh, qual é a razão que leva o Estado de Israel a considerar que é razoável convencer cerca de 75% do planeta, essa é que é a parte que aceita a existência do Estado palestiniano, que é favorável ao terrorismo islâmico e que, por ter aceito a existência de um Estado, no caso da Palestina, que somos todos a favor do Hamas. Consegue dar-nos a entender isso, embaixador? É difícil perceber a racionalidade subjacente à posição israelita, eh, salvo se partirmos de uma espécie de preconceito imediato contra os palestinos. Ahm, eu gostava de começar por dizer o seguinte: nós olhamos para o papel hoje dos Estados Unidos, de Donald Trump, no quadro mundial, e temos a noção, na relação de Trump com a China e com os BRICS, de uma relação de conflitualidade, de poder e de afirmação clara de posições por parte dos Estados Unidos, quase sem qualquer limitação, sofrendo eventualmente as consequências das retorções que eventualmente possam vir por parte desses países. Quanto à Europa, verificamos que os Estados Unidos fazem o que querem quanto à Europa, e já podemos falar disso. Um, o único área do mundo relativamente à qual Donald Trump não tem total e completo controlo é Israel. Isto é, a vontade israelita não se verga à vontade estratégica de Donald Trump. E não se verga porquê? Porque Donald Trump tem as mãos atadas, e isto vale a pena ter esta noção, porque isto também se liga ao início da sua pergunta. Donald Trump tem as mãos atadas por aquilo que é um consenso bipartidário nos Estados Unidos relativamente à proteção de Israel a todo o custo. Eh, vale a pena perdermos uns minutos só para pensar o seguinte: Israel é um Estado criado em 1948, naquela zona, na zona do Médio Oriente, no fundo correspondendo àquilo que era uma doutrina bíblica de que aquela terra era dos judeus. Os judeus foram objeto, durante a Segunda Guerra Mundial, de uma chacina fortíssima por parte dos alemães, repito, por parte dos alemães e mais ninguém para além dos alemães, vale a pena dizê-lo. Foram também por outros países que os alemães, entretanto, ocuparam, mas o Holocausto não é uma culpa coletiva do Ocidente, nem sequer da Europa, é uma culpa alemã. E foi decidido criar o Estado palestino e, ao mesmo tempo, foi decidido criar o Estado judaico e, ao mesmo tempo, criar um Estado palestino. É evidente, mais do que evidente, que ao longo destes 70 e tal anos, Israel, volto a dizer, tem a minha idade, eh, Israel, os palestinos raramente se entenderam relativamente ao próprio Estado. Isto é, havia quem tivesse a ideia da ilegitimidade total da criação do Estado de Israel, e portanto não queria exigir a zona toda, e quem fosse favorável, digamos, a um compromisso que permitisse a existência dos dois Estados. Esse compromisso na existência dos dois Estados é, no fundo, aquilo que a comunidade internacional traz consigo desde sempre, praticamente desde o final da Segunda Guerra Mundial, com hesitações na parte dos palestinos, pela simples razão de que a própria vontade palestina estava ela própria muito condicionada, não só pela tragédia que os palestinos tinham sofrido, convém dizer que os palestinos foram afastados de zonas que o direito internacional dava como suas a seguir à criação do Estado de Israel, a chamada Nakba, que fez com que muitos palestinos fossem para o Líbano, para a Síria, para a Jordânia, etc., e até para vários outros países árabes. E nem sempre foi possível encontrar, digamos, uma posição comum dos países árabes face a Israel, no contraponto face a Israel. Teve em alguns momentos até com situações de guerra, etc. E, portanto, criou-se uma ideia, isto às vezes não é totalmente assumido, mas criou-se uma ideia de que Israel vive sob a proteção, uma espécie de enclave ocidental de pessoas que põem gravata como nós, ou laço,
e ainda não vi lá em Israel, devo confessar, mas há uma espécie de ideia de que aquilo é uma espécie de guarda avançada do Ocidente ali. E por isso é que Israel também faz parte da Eurovisão, quer dizer, portanto. Eh, e, portanto, Israel permite-se tudo o que considerar útil no sentido de satisfazer o projeto israelita mais radical. E isto é uma versão atual da leitura do projeto sionista, que é o projeto de expansão da grande Israel, que num certos momentos foi mais moderado e aceitou a existência de um Estado palestino, embora com limitações em relação à sua soberania, e que agora, aparentemente, considera que estão criadas as condições, particularmente com o amigo americano, com uma versão mais radical, para poder fazer o que quiser ali. Fazer o que quiser ali, não apenas na zona, digamos, da Palestina e de Israel, isto é, em Gaza e na Cisjordânia, onde, volto a repetir, estão 700 mil colonos judaicos contra a lei internacional, e em Gaza está a passar-se o que se está a passar. E, portanto, Israel considera isso. E, portanto, quando o António diz o que é que acha porque é que Israel acha que vai convencer? Não vai convencer ninguém. Israel pura e simplesmente tenta passar a mensagem de que para nós é completamente impensável a criação de um Estado palestino. Foi sempre, mas às vezes não o diziam, agora já o dizem, porque têm por trás o backing de Trump e das autoridades americanas. E perante isto, a Europa divide-se, porque, como é sabido, dentro da Europa há quem tenha posições diferentes, e nós vimos isso nas várias resoluções no Conselho de Segurança da ONU, e, portanto, o Estado palestino, que teoricamente, que é um Estado teórico, mas que é reconhecido por 140 e tal países, e agora vai ser por alguns mais, alguns europeus e aparentemente também Portugal, mas também a França, etc., vai continuar, digamos, a ser uma miragem muito, digamos, politicamente inapelável, e pronto, e Israel vai andando. Israel vai andando. Israel tem, com Netanyahu, uma ideia de sobreviver no tempo. Sobreviver mantendo a instabilidade no Líbano, mantendo a Síria completamente desmantelada, conseguindo com os Estados Unidos, digamos, uma atenuação das dificuldades que havia com o Irão, e quanto ao resto, os países árabes do Golfo, etc., que são, no fundo, ditaduras com um pé num lado e um pé no outro, por um lado, um pé no Ocidente, onde tem os seus investimentos e as suas casas, e por outro lado, um pé no outro, porque são árabes e acham que têm que mandar uma mensagem de simpatia relativamente ao caso palestino, embora na prática depois não façam rigorosamente nada, a não ser mandar alguns cheques ao longo do tempo. E, portanto, Israel acha que pode fazer isso. Agora, respondendo à sua pergunta, Israel não está convencida de que vai convencer ninguém, na minha Não opinião. quer saber. Não quer saber, pura e simplesmente. Agora, atenção, há um ponto importante. É que muita da opinião pública ocidental, que ao longo destes anos e depois das guerras, do Yom Kippur, das guerras de 73, de 66, etc., que criou uma simpatia grande relativamente ao caso israelita, e eu faço parte daqueles que tinham uma grande simpatia, e têm uma grande simpatia pelo projeto da criação de um Estado democrático ali, que pudesse conviver com os outros ali à volta, há um momento a partir do qual aquilo que se tem passado em Gaza ultrapassou todos os limites em termos de, digamos, de violência física que afeta, digamos, moralmente quem está ao lado de Israel. E, portanto, neste momento há muita gente que se divide relativamente a esta questão. Israel perdeu muita simpatia ao longo do mundo. Estará interessada, estará preocupada com isso? Se calhar também não, mas enfim, é a luta contra a história e nem sempre, também convém dizer, nem sempre as opiniões públicas deixam de ter importância. Se nós olharmos ao longo deste ano, ao longo destes massacres que o Conselho dos Direitos Humanos, na sua comissão independente criada agora, considera genocídio, se considerarmos tudo isto ao longo destes tempos, nós verificamos que as opiniões públicas começam a ter alguma importância e não é por acaso que alguns países que tão reticentes se mostravam em reconhecer o Estado da Palestina, como é o caso mesmo de Portugal, mudaram essa posição. E, portanto, Israel vai tão longe quanto possível, digamos, está a ganhar tempo, não ganha paz. Permita-me, embaixador, como já aconteceu antes nestes programas, que lhe faça uma pergunta um pouco perversa.
O embaixador de Israel em Portugal, e suponho que a rede de embaixadores, um pouco espalhada um pouco por todo o mundo, oriunda de Tel Aviv, tem-se preocupado em não confirmar ou mesmo desmentir a existência de fome, a existência, o facto de tantos milhares de crianças já terem morrido. Tem-se preocupado em tentar impor a narrativa segundo a qual dos 65 ou 6 mil palestinianos que já morreram, uma enorme quantidade deles são combatentes ativos do Hamas. A pergunta perversa. Desmentindo aí o próprio exército israelita, que Exatamente, diz exatamente. exatamente o contrário. A pergunta perversa é esta, embaixador. É para isto que servem as embaixadas? Ô António, eu não queria estabelecer paralelos, mas quando você estava a falar, eu estava-me a lembrar do discurso português durante a Guerra Colonial. Certo. A diplomacia portuguesa também, durante a Guerra Colonial, defendeu uma causa impossível. A ideia de que não havia colonialismo, a ideia que os massacres de Iriam não tiveram lugar, a ideia de que Pidgigiti foi um incidente, a ideia de que, o que se passou o que se ia passando nas várias colónias era apenas, digamos, a gestão da autoridade de uma província ultramarina. E a diplomacia teve que fazer aquilo que lhe era mandado fazer. A diplomacia israelita vai, digamos, para além daquilo que mesmo a própria lógica das coisas aponta, pela simples razão de que está a negar coisas que toda a gente sabe que são verdade, muito embora Israel, desde há 2 anos, que não deixa entrar em Gaza jornalistas estrangeiros, mas tudo é sabido através das Nações Unidas, através das várias entidades internacionais que ali estão, muitas delas completamente independentes, e que têm apenas em comum o facto de desmentirem o discurso e a narrativa israelita. E, portanto, a diplomacia faz isso. Eu, quando vejo o embaixador de Israel em Portugal dizer coisas extraordinárias, mas não é só ele, atenção, há alguns Pois claro. comentadores políticos em Portugal, nas televisões portuguesas, que dizem essas barbaridades com a mesma calma e com o mesmo sorriso, provavelmente conluiados também com a Embaixada de Israel. E, portanto, é uma narrativa. A diplomacia, António, não tem atrás de si uma espécie de um referente de natureza moral e ético. A diplomacia, no fundo, projeta aquilo que é a posição dos governos, e procura ir tão longe quanto possível na convicção, criando a convicção cá fora de que a posição desses governos é verdadeira. Não é fácil a posição de um embaixador de Israel, porque ter de mentir todos os dias aqui em Lisboa é algo que não sei se lhe fica bem ou se lhe fica mal, mas isso também é um problema que tem a ver com aquilo que é a representação do papel diplomático. Também vale a pena lembrar só que nós no que não estávamos à espera é que um embaixador de uma democracia fizesse isto. Os embaixadores das ditaduras passam o tempo a mentir. E passam o tempo a dizer que não há presos políticos aqui ou ali, que não há torturas, que não há fuzilamentos, etc. Nós tínhamos criado, era em relação a Israel, uma expectativa de que a sua ação externa e os seus diplomatas se comportassem como se espera de um Estado democrático. Israel, neste momento, tendo criado internamente uma evolução do regime que não põe em causa a democracia entre aqueles que defendem o regime, mas põe claramente em causa, eu diria, a autoridade moral de um Estado democrático, é mais chocante. Mas embaixadores a defender exatamente o contrário daquilo que é a realidade é o que vemos mais pelo mundo. Para uma resposta rápida, embaixador, entretanto, aconteceu uma cimeira entre os países árabes e os países islâmicos, sendo certo que os árabes também são islâmicos, mas chamaram-lhe assim, a propósito do ataque que Israel perpetrou contra o Qatar. Houve uma série de declarações, houve uma declaração final, com uma série de pontos, entre eles a possibilidade de os Estados do Golfo, pelo menos, tentarem uma espécie de aliança militar que pudesse, bom, defender-se a eles, em princípio, não com certeza aos palestinianos. Mas parece-lhe que alguma coisa está a mudar no campo árabe. Não acredito. Não Hum. acredito. Não acredito que a Conferência Islâmica ou a Liga Árabe vá muito mais longe do que enviar balas de papel para o conflito. Uh,
A natureza daqueles regimes faz com que eles se juntem nestes momentos de maior indignação, mas vale a pena ver a maneira como eles se comportam face àquilo que é, digamos, a força prática por trás de Israel, que é os Estados Unidos. Claro. Esses regimes, embora se possam aqui ou ali fazer uma cara feia relativamente àquilo que é a posição internacional, depois fazem os acordos com os Estados Unidos com tapete vermelho, oferecem aviões a Donald Trump. Porquê? Porque tem os investimentos em Londres, em Nova Iorque, cá fora, e portanto são ditaduras, vale a pena lembrar também, são ditaduras que têm, digamos, uma elasticidade moral muito grande. Acho que vou fazer insistir um pouco na paciência dos nossos espectadores e ouvintes para lhe fazer ainda uma última pergunta. A última etapa da volta à Espanha, foi interrompida, por uma manifestação, pró-palestiniana e uma série de agentes, nomeadamente associações internacionais de ciclismo ou coisas desse género, lamento, mas não percebo nada de desporto, nem sei quem ganhou a volta à Espanha. De qualquer Vingord. maneira, Vingord. perdão? Vingord é o nome da camisola Obrigado amarela e pela o vencedor informação. da volta à Espanha, cujo número 2 foi um português. Exato, acho que isso alguém me tinha alertado para essa questão. Eh, Houve muita gente que realmente achou que era um exagero, que era algo que não podia voltar a acontecer ou que, em princípio, tem que ser combatido. Mas a minha pergunta, embaixador, é: ficou chocado com aquilo que aconteceu? Exatamente o fim prematuro da última etapa da volta por causa da manifestação pró-palestiniana, ou considera, pelo contrário, que o facto de existir uma equipa a competir na volta à Espanha, patrocinada pelo Estado de Israel, foi, digamos, como se diz em inglês, the first blood? António, a questão da ligação do desporto e das sanções desportivas relativamente a países que estão envolvidos em conflitos é muito complexa. Nós verificamos no passado e verificamos hoje que a Rússia está impedida de competir em competições internacionais, enfim, em função de um consenso ou de uma maioria criada depois da invasão da Ucrânia. Já vimos no passado a Rússia proibida de fazer parte dos Jogos Olímpicos por invasão do Afeganistão. Curiosamente, nunca vimos os Estados Unidos impedidos de participar nos Jogos Olímpicos ou em campeonatos mundiais depois da invasão ilegal do Iraque em 2003. Os critérios variam. Eu devo confessar que sou contra, mas isso é um plano pessoal, os nossos espectadores não têm nada a ver com isto, eu sou contra este tipo de mistura do desporto com a Mas que aconteceu sempre de algum modo, embaixador. Lembro Aconteceu, que. aconteceu, mas não me parece que, digamos, o terreno. Eu acho que a convivialidade da comunidade internacional obriga a manter alguns espaços até para nós respirarmos um pouco melhor. E, Certo. portanto, eu acho que nestas, estar a misturar as questões desportivas com as questões políticas e de repente punirmos um país ou outro pelo seu comportamento internacional levanta-lhe esta contradição que eu acabo de dizer. Ninguém viu alguém apelar a que os Estados Unidos fossem afastados das Olimpíadas depois da invasão ilegal contra as Nações Unidas, contra as resoluções das Nações Unidas no Iraque em 2003, que levaram a dezenas de milhares de mortes e à criação de um caldo de cultura que provocou a criação do Estado Islâmico. Ninguém falou disso. Mas fala-se naturalmente na invasão da Ucrânia. Há dois critérios, portanto, eu sou contra isso, como aliás sou contra a suspensão dos canais russos, eu sou contra tudo aquilo que possa, digamos, eh, parar alguma respiração em termos das relações entre os Estados. Portanto, eu não sou a favor da proibição de Israel de participar nas competições internacionais, e volto a dizer, como sou profundamente contra estar-se a evitar que a Rússia participe nas competições internacionais. Acho que estes são espaços de convivialidade em que o mundo deveria ter, apesar de tudo, alguma separação. Caso contrário, um destes dias isto será completamente ingerível. Isto é válido também para outra coisa, nós não sabemos por que razão é
é que Israel faz parte da Eurovisão. Mas não me parece que tirar Israel da Eurovisão resolva algum problema. Quer dizer, portanto, este é outro problema. A questão original, pode ser o pecado original de Israel ter entrado para a Eurovisão, me parece um bocadinho estranho. Mas, enfim, tendo em atenção os poderes de facto, é assim mesmo. Agora, retirá-la por razões disto, como se, porque também acho que se não deve retirar a Rússia da Eurovisão. Essa é a questão. Agora, retirar, tiram-se os dois. Esse é que é o ponto. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que lhe parece razoável comentar sobre a visita de Donald Trump ao Reino Unido, numa altura em que aparentemente Donald Trump parece estar interessado em conseguir dividir a Europa vista como um todo e não apenas a União Europeia, uma vez que, e recordo esse facto, que é capaz de não ser despeciando, a União Europeia paga 15% de tarifas e o Unido paga 10, menos um terço, o que em termos empresariais é muita coisa. Como é que tem observado a presença de Trump no Reino Unido, embaixador? O Reino Unido vive, desde o Brexit, a dificuldade de gerir a sua posição internacional. Conseguiu, pela ameaça russa e pela consciência da ameaça russa ao nível da Europa, fazer ser um pouco uma espécie de mais um da União Europeia, porque na realidade funcionou numa articulação quase perfeita com a União Europeia no apoio à Ucrânia, etc. Uh, por outro lado, encontrou aqui um modelo de relação com os Estados Unidos que é típico da posição britânica. Os britânicos têm sempre aquilo que eles chamam a special relationship com os Estados Unidos, uma relação especial com os Estados Unidos. Tem a ver da história, vai e vem, tem altos e baixos, houve momentos de grande aproximação, estamos a lembrar do tempo de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, depois há momentos de algum afastamento, mas os ingleses, mais os ingleses do que os americanos, acham aquilo um elemento essencial, e não é por acaso que os americanos os cooptam, por exemplo, para o AUKUS, para as questões de defesa no Pacífico, e portanto há uma relação íntima que tem a ver inclusivamente com partilha de informações nos quadros dos serviços secretos e um conjunto de uma cumplicidade tradicional. É claro que Trump é uma coisa um pouco estranha em tudo isto, e os ingleses tiveram que encontrar um modelo de se adequar a isto. Quando Keir Starmer foi pela primeira vez encontrar Donald Trump, levou uma carta do rei Carlos III a convidá-lo para ir visitar o Reino Unido. Ora bem, temos que perceber que não é vulgar que o mesmo presidente, mesmo em mandatos diferentes, faça duas visitas de Estado a um país, e no caso dos britânicos, as visitas de Estado, eu já organizei uma pela parte portuguesa, sejam tão frequentes quanto isso. Há um protocolo, etc. Mas eu acho que os britânicos jogaram aí bem com aquilo que é o deslumbre que Donald Trump tem face aos oiros e a todo o protocolo e a todo o ambiente verdadeiramente faustoso de uma corte. Trump percebeu que nunca pode ser rei, que é um problema que é difícil de resolver, e portanto Não tenta. antecipe, não antecipe, embaixador. Como? Não antecipe, pode ser que aconteça de uma forma Pois, isso correspondível. não estaremos, mas quer dizer, ele vai tão longe quanto possível. A decoração na Casa Branca, para quem nos está a ouvir, vale a pena terem atenção, a subida dos oiros e das coisas douradas na sala, na sala oval. É uma coisa absolutamente. E agora vai transformar uma sala de baile, vai dar cabo daquilo. A tragédia que vai ser mais tarde para recompor tudo aquilo, enfim, os orçamentos americanos são o que são. E, portanto, Trump fica seduzido por isto, por estes gestos e por estas. Já a rainha, coitada, a Isabel II, já tinha levado uma palmada de Trump na primeira coisa. Agora não se sabe o que é que vai acontecer. Nós estamos a falar no dia em que a visita começou e, portanto, vamos ver até ao fim.
Mas aí eu acho que os ingleses tiveram a noção de que é barato trazer Trump e pagar com os tipos em carruagens, etc. E estas carruagens tiveram uma grande vantagem para os britânicos. É como o Palácio de Buckingham está em obras, eles não puderam pôr Trump pelo meio das ruas de Londres, onde muito provavelmente ele se sujeitaria a ter, digamos, manifestações contra ele. Portanto, é tudo feito em Windsor, tudo fechado ali à volta. A única coisa que não puderam evitar foi que projetassem nas torres do Windsor umas fotografias com Trump e Epstein, o pedófilo que se suicidou ou que terá sido morto ou que apareceu morto na cadeia. E, portanto, neste momento, Trump está a ter o que quer, está a ter todas as mordomias que quer. E isso para os britânicos é bom, porque, como o António disse, há um diferencial que não é despiciando de 5% na questão tarifária, e, portanto, está à vontade. Os britânicos já disseram que continuarão a comprar material de guerra aos Estados Unidos, que é o que os Estados Unidos querem, e, portanto, acho que foi um bom negócio para o Reino Unido. Umas carruagens, um passeio, os cavalos ali à volta, etc., é barato relativamente àquilo que os britânicos podem ganhar de passar a mão pelo ego de Trump e da vontade que ele tem de ter todo este fausto que faz parte das monarquias que, do outro lado do Atlântico, nunca existiram. O outro lado da moeda talvez seja um pouco mais complicado. Pergunto-lhe se concorda ou não. Isto é, esta aproximação do Reino Unido àquilo que neste momento, vou usar esta palavra, é o inimigo, pelo menos o inimigo comercial da Europa, de alguma forma afasta o Reino Unido da própria Europa, o que vai contra aquilo que Keir Starmer tinha dito que seria ideal para o Reino Unido, uma vez que a União Europeia continua a ser o maior parceiro comercial do Reino Unido. Não lhe parece que há aqui uma incompatibilidade de estratégias que não podem seguir em paralelo? António, nesta ocasião, cada um faz por si. Certo. E cada um está a tentar safar-se à sua maneira. Os diversos países, se a gente ver a tabela das chamadas tarifas, direitos aduaneiros, que Trump impõe, nós verificamos uma falta de homogeneidade e até de alguma lógica, pelo menos de natureza económica. Trata-se apenas de retaliações, algumas delas puramente políticas e puramente para agravar as relações aqui ou ali por razões que Trump considera, enfim, aceitáveis. Isso faz com que estes momentos sejam, não possam. Eu acho que a Europa percebe perfeitamente, devo dizer, acho que a União Europeia percebe perfeitamente que o Reino Unido procura um regime especial com os Estados Unidos. Tendo particularmente em conta que já não faz parte da União Europeia. E, portanto, e respeita esta special relationship que existe, está claramente confortável com aquilo que é, vale a pena dizer, a posição do Reino Unido no tocante às questões de defesa e segurança, em que está, digamos, mais ou menos em sintonia com a posição europeia, e que este Stammer tem estado em sintonia, quer com Macron, quer com Merz e com os restantes líderes, e em particular no relacionamento com a Ucrânia, e vale a pena dizer que o Reino Unido, desde o início desta guerra, e ainda com a administração conservadora, foi dos países mais firmes naquilo que era o apoio a Zelensky e à Ucrânia, e assinou agora uma espécie de um acordo quase para 100 anos com a Ucrânia. Portanto, há essa atitude era também conforme com a atitude da administração americana anterior. Agora que este Starmer não se tem distanciado relativamente à posição europeia face à Ucrânia, pelo contrário, tem-na reforçado, e nós temos visto que não é só a União Europeia, mas também países como a Noruega ou o Reino Unido estão em conjunto nesta mesma posição. E, portanto, eu acho que a União Europeia não se sente, não fica espantada com esta situação. E, como digo, neste momento, cada um está por si. A União Europeia não consegue, digamos, deixar de estar sob a dependência britânica. E vale a pena aqui lembrar, António, porque as pessoas esquecem-se facilmente,
Os Estados Unidos, ao longo destas décadas, portanto, com vários presidentes, insistiram sempre que a União Europeia estava demasiado, que a Europa em geral, estava demasiado dependente da segurança dada pelos Estados Unidos e que era muito bom que a Europa tomasse a sua segurança por si própria. E pressionaram sempre isso, ninguém pressionou mais do que Trump, é verdade, e ninguém foi capaz de convencer a Europa melhor do que Trump. E Trump convenceu fortemente, dizendo que é preciso aumentar as despesas em matéria de defesa, é preciso que esse aumento, em alguns casos, em todos os casos, aliás, seja crescente até 2035, chegando aos 5%, com vários modelos e com intervenções diversas, quer no material militar, quer no material científico, etc. Só que, nessa altura, quando os dirigentes europeus, perante a questão ucraniana, disseram é preciso, de facto, garantir uma autonomia estratégica da Europa, tendo em conta que temos também evitar estar dependentes desta posição americana que vai e vem relativamente à NATO. E quando estávamos nesta discussão, e quando estávamos numa espécie de convicção das opiniões públicas europeias de que tinham que reforçar a sua autonomia estratégica, Trump aparece na cimeira da NATO, diz 5%, claro, e agora comprem-nos a nós. Depois disto, a Europa tem esta situação de dependência estratégica, portanto, a autonomia estratégica já foi por águas de bacalhau, tem esta situação de dependência estratégica face aos Estados Unidos. Logo a seguir, a União Europeia é humilhada com o que se passou relativamente ao comércio. E, portanto, a senhora Ursula von der Leyen, depois de ter ido ao beijamão na Escócia, a um campo de golfe, foi com os dirigentes europeus consagrar, no fundo, a Washington aquilo que foi a sua humilhação e taxas fortíssimas que a União Europeia decidiu não retaliar no campo comercial, e mais do que isso, vale a pena também lembrar, e decidiu não retaliar em termos dos serviços, porque estamos a falar só de comércio. Porque em matéria de serviços, a União Europeia tem um déficit relativamente aos Estados Unidos. E, portanto, poderia retaliar em matéria de serviços, mas não o fez com medo. Com medo. E provavelmente também com divisões internas que impediram que fosse tomada uma posição coletiva nessa matéria. Depois de toda esta humilhação e aquela ida a despacho em Washington à frente da secretária de Trump, é um dos momentos mais baixos, digamos, da diplomacia europeia ao longo destes anos, e é um momento de humilhação objetiva feita por Trump. Depois disto, Trump acrescenta, e para que eu mantenha os meus compromissos, mesmo pagos, relativamente à Ucrânia, vocês têm que deixar de importar mais gás russo. Ficou subentendido, obviamente, que deixar de importar mais gás russo significa aumentar ainda mais a cota de gás americano que desde o fim do gás russo tem vindo para a Europa. Os europeus têm, para além do que recebem por parte da Noruega, aumentaram brutalmente, e ainda no tempo de Biden, as importações de gás. E agora, finalmente, no topo, como cereja em cima do bolo, Trump diz, e é preciso agora, que a União Europeia faça taxas aduaneiras fortes face à China. E aí está a tocar num ponto básico, porque perante aquilo que era a tragédia da relação transatlântica que está em causa, a União Europeia tinha o mercado chinês e a possibilidade de utilizar os chineses como um escape. Ora, Trump agora condiciona tudo também a uma nova atitude europeia face à China, alterando, digamos, estrategicamente aquilo que é a posição da União Europeia, que era, contrariamente aos Estados Unidos, que tinham a técnica do decoupling, que é separar a economia americana da economia chinesa, a Europa tinha criado o famoso de-risking, que é diminuir os riscos em relação a áreas estratégicas, nomeadamente a áreas que pudessem ter componentes vitais, etc. Mas agora está entre a espada e a parede. E a situação de indústrias de grandes países europeus como a França, ou que mandou muito recentemente uma missão à China, a Alemanha, que tem uma importante relação com a China, está agora sob pressão americana. E, portanto, Portugal, inclusive. nós vamos agora saber até onde é que Trump está capaz de pressionar os europeus a afastarem-se da China também. E, portanto, digamos que uma política externa independente não é nada disto. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá, obrigado.
Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez pedindo-lhe, embaixador, para atravessarmos o Canal da Mancha de regresso ao velho continente, onde a França continua em muito maus lençóis. Tem um novo primeiro-ministro, que foi uma opção, como sempre, evidentemente, do presidente, mas podia não ter sido esta a opção, ele podia ter decidido desfazer, convocar novas eleições, o que de qualquer maneira seria muito improvável sempre. Mas o quadro político que se apresenta ao novo primeiro-ministro é exatamente o mesmo que aquele que se apresentava ao anterior primeiro-ministro, o que quer dizer que Sébastien Lecornu vai ter enorme dificuldade, não só em manter o seu governo durante muito tempo, como provavelmente terá também grande dificuldade em aprovar um orçamento para 2026. Ainda não é desta que os franceses vão conseguir resolver a crise em que estão submersos, pois não, embaixador? O António tem razão, a solução seria ou um outro primeiro-ministro ou dissolução. A dissolução, segundo todas as sondagens, daria um reforço da posição do Rassemblement Nacional, de Marine Le Pen e Jordan Bardella, e provavelmente depois implicaria quase a necessidade imperativa, dado que não se vê todas as outras forças juntarem-se, mas a necessidade imperativa, particularmente se houvesse uma maioria absoluta por parte do Rassemblement Nacional, de nomear como primeiro-ministro Jordan Bardella. E, portanto, a França teria um primeiro-ministro de extrema-direita. Ou então Macron demitia-se e criava eleições, mas ao que tudo indica, se criasse eleições, Marine Le Pen pode ganhar as eleições se conseguir ultrapassar alguns problemas jurídicos, mas então o próprio Jordan Bardella também pode, ele próprio ser candidato. Neste momento o trend dentro da França é no sentido da extrema-direita ter a maior posição. E vale a pena lembrar, para os que nos discutam, é que independentemente destas formações de governos para aqui e para ali, individualmente, o maior partido da Assembleia Nacional Francesa é o Rassemblement Nacional de extrema-direita. Vale a pena lembrar isto. E, portanto, Macron decidiu ir para uma solução, eu lembro-me que já tínhamos aqui falado, também não estava a inventar nada, era o que se tinha falado, de Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu é um homem que afastou-se do Les Républicains, do partido gaullista tradicional, no auge da crise Fillon, e transportou-se de armas e bagagens, ele e o atual ministro da Justiça, Gérald Darmanin, e outros, para o campo, e também o anterior primeiro-ministro Edouard Philippe, vieram do campo da direita republicana para o campo do macronismo. O macronismo, no fundo, é uma criação com gente que vem de esquerda, como Jean-Yves Le Drian, e com gente que vem de direita, que é este caso. Portanto, é uma espécie de um PRD, como houve aqui em Portugal em tempos passados. E, portanto, no fundo, num país como a França, onde não havia uma tradição do centrismo, esse centrismo foi, no fundo, acoplado por gente bastante mais vinda do lado direito e alguma vinda da esquerda. Macron escolheu 3 primeiros-ministros, depois do desastre que foi, digamos, a dissolução, em que, aliás, não avisou o seu primeiro-ministro da altura, Gabriel Attal, que ia fazer a dissolução, informou a posteriori, é uma coisa extraordinária. Decidiu nomear Michel Barnier, que é um homem que tinha o prestígio de ter feito a negociação do Brexit, foi comissário europeu. Michel Barnier falhou ao final de algum tempo, e, aparentemente, ao que se diz, François Bayrou, que é talvez o mais velho político em ação há muito tempo, já foi ministro em várias ocasiões, etc., e de longe é o político francês mais experiente, faz parte de um pequeno grupo centrista chamado MoDem, que vive à volta dele e tem uma tradição democrata cristã. Ao que parece, ele terá forçado, de certa maneira, Macron a nomeá-lo, dizendo-lhe que tinha uma solução. Essa solução durou menos de um ano, e agora Macron tinha várias outras soluções, podia buscar, por exemplo, gente ao Partido Socialista ou pura e simplesmente ao Les Républicains, mas não, decidiu outra vez apostar num fiel, que era Sébastien Lecornu, que é Ministro da Defesa, um homem que o tem acompanhado nos vários governos em diversas posições e ultimamente era Ministro da Defesa, e fez um trabalho considerado positivo no imaginário francês como Ministro da Defesa. E Sébastien Lecornu vai procurar, outra vez, digamos,
fazer a quadratura do círculo, porque, por um lado, precisa ter, para poder fazer passar o orçamento, precisa, sem utilizar aquele mecanismo que nós já falámos aqui várias vezes, o artigo número 49, número 3, que é uma apresentação de uma lei que só pode ser revertida se houver a totalidade contra ele, e portanto a totalidade dos opostos contra ele, que às vezes não se consegue por causa da direita, da esquerda e do somatório e tudo isso. Sébastien Lecornu vai procurar falar à esquerda, mas já recebeu alguns recados da ala mais à direita. Se houver algumas concessões ao Partido Socialista, a ala direita tirará disso consequências. E, portanto, está ali, de facto, metido numa camisa de 7 varas, em que, por um lado, tem o Les Républicains, que já olham para as eleições presidenciais de 2027, em particular Bruno Retailleau, que é o presidente do Les Républicains, mas também o líder parlamentar do Les Républicains, Laurent Wauquiez, também olha e tem um conflito com Wauquiez, com Retailleau. E, por outro lado, tem os socialistas, que já perceberam que não iam, perceberam logo que não iam ser nomeados, em particular Olivier Faure, o secretário-geral, ou o primeiro secretário, que é como no Partido Socialista se chama, não percebeu que não ia ser nomeado primeiro-ministro e que agora vai tentar negociar a não obstrução ao orçamento. E, portanto, eu devo dizer que acho que é capaz de haver orçamento através de um conjunto de pequenas concessões que normalmente depois aparecem, digamos, artificialmente apresentadas, e particularmente de um compromisso, que não ficará escrito nunca, de que Retailleau não utiliza, perdão, de Sébastien Lecornu não utilizará o mecanismo 49.3, que é considerado antidemocrático, digamos, basicamente, embora seja um mecanismo que foi utilizado, por exemplo, muitíssimo por Elisabeth Borne, que foi primeira-ministra de Emmanuel Macron, mas também por Michel Rocard, no tempo socialista. E, portanto, o mecanismo está lá para testar as conflitualidades entre os dois extremos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Dito isto, não é claro que Le Cornu possa sobreviver enfim, recuou, por exemplo, numa das medidas que François Bayrou tinha apresentado. Curiosamente, uma medida que lhe tinha sido sugerida por Emmanuel Macron, que agora nomeia Le Cornu, que era a história dos 2 dias, dos 2 feriados. A França rigidificou-se muito relativamente aos feriados e portanto, 2 feriados significavam 2 dias a mais de trabalho. Isso em Portugal não, porque agora vamos ter o feriado de 25 de novembro, que, pelos vistos, pode-se fazer à vontade, porque somos um país rico. Portanto, vamos ver se Le Cornu consegue isso. Anunciou umas medidas de limitação das mordomias da classe política, que é uma coisa que cai bem num eleitorado mais conservador. Está a tentar negociar com os socialistas a possibilidade de uma pequena taxa sobre os mais ricos, que é uma coisa que funciona bem à esquerda, mas que pode levantar, por exemplo, o patronato, e o patronato que em França se organiza à volta do MEDEF, já disse que ia, digamos, explodir se fossem muito mais longe, em particular em medidas que possam punir o investimento. E, portanto, estamos nisto. No fundo, tudo isto apareceu agora, uma coisa interessante, mas perigosa, que é uma proposta de referendo sobre a imigração, que é proposta por Philippe de Villiers, que é uma figura de uma direita nacionalista radical, próxima da extrema-direita, mas não totalmente tocando a extrema-direita. Philippe de Villiers fez uma espécie de um projeto de referendo que já leva atrás de si milhões de assinaturas, e que é um projeto de referendo cujo texto, vale a pena ler, é profundamente racista e xenófobo. É uma coisa extraordinária. Por exemplo, Laurent Wauquiez, líder parlamentar da direita republicana democrática, já disse que assinava o referendo. Então a França está neste caos. E agora vale a pena dizer uma coisa, António, que é o seguinte: nós tivemos uma grande manifestação pública em França outro dia, já depois da nomeação de Sébastien Lecornu, com grande agitação pública. Vai haver uma manifestação no dia 18 de setembro, feita pelos sindicatos, digamos, para parar, no fundo, também a economia, o que significa, portanto,
que a rua francesa, que tradicionalmente se mobiliza, como nós sabemos, há muitos anos, está a começar a representar uma espécie de voz autorizada perante aquilo que é a incapacidade das instituições e dos partidos, no quadro da Assembleia da República, da Assembleia Nacional Francesa, conseguirem soluções. E, portanto, a certa altura, há uma espécie de ilegitimação das instituições e a rua acha que pode vir cá para fora. Isso já deu origem ao Gilets jaunes no passado, enfim, há amortecimentos depois disso, mas como nós sabemos, a rua em França, quando sai, é com alguma violência, não necessariamente por parte dos partidos que promovem às vezes essas manifestações, mas por parte dos chamados caçeurs, os que partem as coisas e que estão preparados para fazer isso, fazem nestas alturas, como fazem no 1º de Maio, toda a gente se esquece, na noite do 1º de Maio, como fazem na passagem do ano, como fazem quando há, digamos, qualquer evento até de natureza nacional de comemorativo. Há Ou uma mesmo desportiva, para ou voltarmos à mesmo desportivo, pergunta. ou mesmo desportivo. E, portanto, a França é um país dificilmente gerível. De Gaulle dizia que era muito difícil gerir um país que tinha 289 queijos. Enfim, não sei se é pelos queijos ou não, sei que Macron está numa camisa de 7 varas e manifestamente tem o chamado efeito Gorbachev, isto é, gostam mais dele lá dentro, cá fora, do que lá dentro. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa que nos saiu muito comprido desta vez fica hoje por aqui. Para a semana cá estaremos com 3 novos temas, ou eventualmente com alguns deles em repetição. Continua a ouvir-nos e a ver-nos nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.
Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, que tente explicar não só a mim, mas também aos nossos ouvintes e a quem prefere ver as imagens, eh, qual é a razão que leva o Estado de Israel a considerar que é razoável convencer cerca de 75% do planeta, essa é que é a parte que aceita a existência do Estado palestiniano, que é favorável ao terrorismo islâmico e que, por ter aceito a existência de um Estado, no caso da Palestina, que somos todos a favor do Hamas. Consegue dar-nos a entender isso, embaixador? É difícil perceber a racionalidade subjacente à posição israelita, eh, salvo se partirmos de uma espécie de preconceito imediato contra os palestinos. Ahm, eu gostava de começar por dizer o seguinte: nós olhamos para o papel hoje dos Estados Unidos, de Donald Trump, no quadro mundial, e temos a noção, na relação de Trump com a China e com os BRICS, de uma relação de conflitualidade, de poder e de afirmação clara de posições por parte dos Estados Unidos, quase sem qualquer limitação, sofrendo eventualmente as consequências das retorções que eventualmente possam vir por parte desses países. Quanto à Europa, verificamos que os Estados Unidos fazem o que querem quanto à Europa, e já podemos falar disso. Um, o único área do mundo relativamente à qual Donald Trump não tem total e completo controlo é Israel. Isto é, a vontade israelita não se verga à vontade estratégica de Donald Trump. E não se verga porquê? Porque Donald Trump tem as mãos atadas, e isto vale a pena ter esta noção, porque isto também se liga ao início da sua pergunta. Donald Trump tem as mãos atadas por aquilo que é um consenso bipartidário nos Estados Unidos relativamente à proteção de Israel a todo o custo. Uh, vale a pena perdermos uns minutos só para pensar o seguinte: Israel é um Estado criado em 1948 naquela zona, na zona do Médio Oriente, no fundo correspondendo àquilo que era uma doutrina bíblica de que aquela terra era dos judeus. Os judeus foram objeto, durante a Segunda Guerra Mundial, de uma chacina fortíssima por parte dos alemães, repito, por parte dos alemães e mais ninguém para além dos alemães, vale a pena dizê-lo. Foram também por outros países que os alemães, entretanto, ocuparam, mas o Holocausto não é uma culpa coletiva do Ocidente, nem sequer da Europa, é uma culpa alemã. E foi decidido criar o Estado palestino e, ao mesmo tempo, foi decidido criar o Estado judaico e, ao mesmo tempo, criar um Estado palestino. É evidente, mais do que evidente, que ao longo destes 70 e tal anos, Israel, volto a dizer, tem a minha idade, eh, Israel, os palestinos raramente se entenderam relativamente ao próprio Estado. Isto é, havia quem tivesse a ideia da ilegitimidade total da criação do Estado de Israel, e portanto não queria exigir a zona toda, e quem fosse favorável, digamos, a um compromisso que permitisse a existência dos dois Estados. Esse compromisso na existência dos dois Estados é, no fundo, aquilo que a comunidade internacional traz consigo desde sempre, praticamente desde o final da Segunda Guerra Mundial. Com hesitações na parte dos palestinos, pela simples razão de que a própria vontade palestina estava ela própria muito condicionada, não só pela tragédia que os palestinos tinham sofrido, convém dizer que os palestinos foram afastados de zonas que o direito internacional dava como suas a seguir à criação do Estado de Israel, a chamada Nakba, que fez com que muitos palestinos fossem para o Líbano, para a Síria, para a Jordânia, etc., e até para vários outros países árabes. E nem sempre foi possível encontrar, digamos, uma posição comum dos países árabes face a Israel, no contraponto face a Israel. Teve em alguns momentos até com situações de guerra, etc. E, portanto, criou-se uma ideia, isto às vezes não é totalmente assumido, mas criou-se uma ideia de que Israel vive sob a proteção, uma espécie de enclave ocidental de pessoas que põem gravata como nós, ou laço,
e ainda não vi lá em Israel, devo confessar, mas há uma espécie de ideia de que aquilo é uma espécie de guarda avançada do Ocidente ali. E por isso é que Israel também faz parte da Eurovisão, quer dizer, portanto. E, portanto, Israel permite-se tudo o que considerar útil no sentido de satisfazer o projeto israelita mais radical. Isto é uma versão atual da leitura do projeto sionista, que é o projeto de expansão da grande Israel, que num certos momentos foi mais moderado e aceitou a existência de um Estado palestino, embora com limitações em relação à sua soberania, e que agora, aparentemente, considera que estão criadas as condições, particularmente com o amigo americano, com uma versão mais radical, para poder fazer o que quiser ali. Fazer o que quiser ali, não apenas na zona, digamos, da Palestina e de Israel, isto é, em Gaza e na Cisjordânia, onde, volto a repetir, estão 700 mil colonos judaicos contra a lei internacional, e em Gaza está a passar-se o que se está a passar. E, portanto, Israel considera isso. E, portanto, quando o António diz o que é que acha porque é que Israel acha que vai convencer? Não vai convencer ninguém. Israel pura e simplesmente tenta passar a mensagem de que para nós é completamente impensável a criação de um Estado palestino. Foi sempre, mas às vezes não o diziam, agora já o dizem, porque têm por trás o backing de Trump e das autoridades americanas. E perante isto, a Europa divide-se, porque, como é sabido, dentro da Europa há quem tenha posições diferentes, e nós vimos isso nas várias resoluções no Conselho de Segurança da ONU, e, portanto, o Estado palestino, que teoricamente, que é um Estado teórico, mas que é reconhecido por 140 e tal países, e agora vai ser por alguns mais, alguns europeus e aparentemente também Portugal, mas também a França, etc., vai continuar, digamos, a ser uma miragem muito, digamos, politicamente inapelável, e pronto, e Israel vai andando. Israel vai andando. Israel tem, com Netanyahu, uma ideia de sobreviver no tempo. Sobreviver mantendo a instabilidade no Líbano, mantendo a Síria completamente desmantelada, conseguindo com os Estados Unidos, digamos, uma atenuação das dificuldades que havia com o Irão. E quanto ao resto, os países árabes do Golfo, etc., que são, no fundo, ditaduras com um pé num lado e um pé no outro, por um lado um pé no Ocidente, onde tem os seus investimentos e as suas casas, e por outro lado um pé no outro, porque são árabes e acham que têm que mandar uma mensagem de simpatia relativamente ao caso palestino, embora na prática depois não façam rigorosamente nada, a não ser mandar alguns cheques ao longo do tempo. E, portanto, Israel acha que pode fazer isso. Agora, respondendo à sua pergunta, Israel não está convencida de que vai convencer ninguém, na minha Não opinião. quer saber. Não quer saber, pura e simplesmente. Agora, atenção, há um ponto importante. É que muita da opinião pública ocidental, que ao longo destes anos e depois das guerras, do Yom Kippur, das guerras de 73, de 66, etc., que criou uma simpatia grande relativamente ao caso israelita, e eu faço parte daqueles que tinham uma grande simpatia, têm uma grande simpatia pelo projeto da criação de um Estado democrático ali, que pudesse conviver com os outros ali à volta. Há um momento a partir do qual aquilo que se tem passado em Gaza ultrapassou todos os limites em termos de, digamos, de violência física que afeta, digamos, moralmente quem está ao lado de Israel. E, portanto, neste momento há muita gente que se divide relativamente a esta questão. Israel perdeu muita simpatia ao longo do mundo. Estará interessada, estará preocupada com isso? Se calhar também não, mas enfim, é a luta contra a história e nem sempre, também convém dizer, nem sempre as opiniões públicas deixam de ter importância. Se nós olharmos ao longo deste ano, ao longo destes massacres que o Conselho dos Direitos Humanos, na sua comissão independente criada agora, considera genocídio, se considerarmos tudo isto ao longo destes tempos, nós verificamos que as opiniões públicas começam a ter alguma importância e não é por acaso que alguns países que tão reticentes se mostravam em reconhecer o Estado da Palestina, como é o caso mesmo de Portugal, mudaram essa posição. E, portanto, Israel vai tão longe quanto possível, digamos, está a ganhar tempo, não ganha paz. Permita-me, embaixador, como já aconteceu antes nestes programas, que lhe faça uma pergunta um pouco perversa.
O embaixador de Israel em Portugal, e suponho que a rede de embaixadores, um pouco espalhada um pouco por todo o mundo, oriunda de Tel Aviv, tem-se preocupado em não confirmar ou mesmo desmentir a existência de fome, o facto de tantos milhares de crianças já terem morrido. Tem-se preocupado em tentar impor a narrativa segundo a qual dos 65 ou 6 mil palestinianos que já morreram, uma enorme quantidade deles são combatentes ativos do Hamas. A pergunta perversa. Desmentindo aí o próprio exército israelita, que Exatamente, diz exatamente. exatamente o contrário. A pergunta perversa é esta, embaixador. É para isto que servem as embaixadas? António, eu não queria estabelecer paralelos, mas quando você estava a falar, eu estava-me a lembrar do discurso português durante a Guerra Colonial. Certo. A diplomacia portuguesa também, durante a Guerra Colonial, defendeu uma causa impossível. A ideia de que não havia colonialismo, a ideia que os massacres de Iriam não tiveram lugar, a ideia de que Pidjigiti foi um incidente, a ideia de que, o que se passou o que se ia passando nas várias colónias era apenas, digamos, a gestão da autoridade de uma província ultramarina. E a diplomacia teve que fazer aquilo que lhe era mandado fazer. A diplomacia israelita vai, digamos, para além daquilo que mesmo a própria lógica das coisas aponta, pela simples razão de que está a negar coisas que toda a gente sabe que são verdade, muito embora Israel, desde há 2 anos, que não deixa entrar em Gaza jornalistas estrangeiros, mas tudo é sabido através das Nações Unidas, através das várias entidades internacionais que ali estão, muitas delas completamente independentes, e que têm apenas em comum o facto de desmentirem o discurso e a narrativa israelita. E, portanto, a diplomacia faz isso. Eu, quando vejo o embaixador de Israel em Portugal dizer coisas extraordinárias, mas não é só ele, atenção, há alguns Pois claro. comentadores políticos em Portugal, nas televisões portuguesas, que dizem essas barbaridades com a mesma calma e com o mesmo sorriso, provavelmente conluiados também com a Embaixada de Israel. E, portanto, é uma narrativa, a diplomacia, António, não tem atrás de si uma espécie de um referente de natureza moral e ético. A diplomacia, no fundo, projeta aquilo que são, que é a posição dos governos, e procura ir tão longe quanto possível na convicção, criando a convicção cá fora de que a posição desses governos é verdadeira. Não é fácil a posição de um embaixador de Israel, porque ter de mentir todos os dias aqui em Lisboa é algo que não sei se lhe fica bem ou se lhe fica mal, mas isso também é um problema que tem a ver com aquilo que é a representação do papel diplomático. Também vale a pena lembrar só que nós no que não estávamos à espera é que um embaixador de uma democracia fizesse isto. Os embaixadores das ditaduras passam o tempo a mentir. E passam o tempo a dizer que não há presos políticos aqui ou ali, que não há torturas, que não há fuzilamentos, etc. Nós tínhamos criado, era em relação a Israel, uma expectativa de que a sua ação externa e os seus diplomatas se comportassem como se espera de um Estado democrático. Israel, neste momento, tendo criado internamente uma evolução do regime que não põe em causa a democracia entre aqueles que defendem o regime, mas põe claramente em causa, eu diria, a autoridade moral de um Estado democrático, é mais chocante. Mas embaixadores a defender exatamente o contrário daquilo que é a realidade é o que vemos mais pelo mundo. Para uma resposta rápida, embaixador, entretanto, aconteceu uma cimeira entre os países árabes e os países islâmicos, sendo certo que os árabes também são islâmicos, mas chamaram-lhe assim, a propósito do ataque que Israel perpetrou contra o Qatar. Houve uma série de declarações, houve uma declaração final, com uma série de pontos, entre eles a possibilidade de os Estados do Golfo, pelo menos, tentarem uma espécie de aliança militar que pudesse, bom, defender-se a eles, em princípio, não com certeza aos palestinianos. Mas parece-me que alguma coisa está a mudar no campo árabe. Não acredito. Não Hum. acredito. Não acredito que a Conferência Islâmica ou a Liga Árabe vá muito mais longe do que enviar balas de papel para o conflito. Uh,
A natureza daqueles regimes faz com que eles se juntem nestes momentos de maior indignação, mas vale a pena ver a maneira como eles se comportam face àquilo que é, digamos, a força prática por trás de Israel, que é os Estados Unidos. Claro. Esses regimes, embora se possam aqui ou ali fazer uma cara feia relativamente àquilo que é a posição internacional, depois fazem os acordos com os Estados Unidos com tapete vermelho, oferecem aviões a Donald Trump. Porquê? Porque tem os investimentos em Londres, em Nova Iorque, cá fora, e portanto são ditaduras, vale a pena lembrar também, são ditaduras que têm, digamos, uma elasticidade moral muito grande. Acho que vou fazer insistir um pouco na paciência dos nossos espectadores e ouvintes para lhe fazer ainda uma última pergunta. A última etapa da volta à Espanha, foi interrompida, por uma manifestação, pró-palestiniana e uma série de agentes, nomeadamente associações internacionais de ciclismo ou coisas desse género, lamento, mas não percebo nada de desporto, nem sei quem ganhou a volta à Espanha. De qualquer Vingord. maneira, Vingord. perdão? Vingord é o nome da camisola Obrigado amarela e pela o vencedor informação. da volta à Espanha, cujo número 2 foi um português. Exato, acho que isso alguém me tinha alertado para essa questão. Eh, Houve muita gente que realmente achou que era um exagero, que era algo que não podia voltar a acontecer, ou que em princípio tem que ser combatido. Mas a minha pergunta, embaixador, é: ficou chocado com aquilo que aconteceu, exatamente o fim prematuro da última etapa da volta por causa da manifestação pró-palestiniana, ou considera, pelo contrário, que o facto de existir uma equipa a competir na volta à Espanha, patrocinada pelo Estado de Israel, foi, digamos, como se diz em inglês, the first blood? António, a questão da ligação do desporto e das sanções desportivas relativamente a países que estão envolvidos em conflitos é muito complexa. Nós verificamos no passado e verificamos hoje que a Rússia está impedida de competir em competições internacionais, em função de um consenso ou de uma maioria criada depois da invasão da Ucrânia. Já vimos no passado a Rússia proibida de fazer parte dos Jogos Olímpicos por invasão do Afeganistão. Curiosamente, nunca vimos os Estados Unidos impedidos de participar nos Jogos Olímpicos ou em campeonatos mundiais depois da invasão ilegal do Iraque em 2003. Os critérios variam. Eu devo confessar que sou contra, mas isso é um plano pessoal, os nossos espectadores não têm nada a ver com isto, eu sou contra este tipo de mistura do desporto com a Mas que aconteceu sempre de algum modo, embaixador. Lembro Aconteceu, de. aconteceu, mas não parece que, digamos, o terreno. Eu acho que a convivialidade da comunidade internacional obriga a manter alguns espaços até para nós respirarmos um pouco melhor. E, Certo. portanto, eu acho que estar a misturar as questões desportivas com as questões políticas e de repente punirmos um país ou outro pelo seu comportamento internacional levanta-lhe esta contradição que eu acabo de dizer. Ninguém viu alguém apelar a que os Estados Unidos fossem afastados das Olimpíadas depois da invasão ilegal contra as Nações Unidas, contra as resoluções das Nações Unidas no Iraque em 2003, que levaram a dezenas de milhares de mortes e à criação de um caldo de cultura que provocou a criação do Estado Islâmico. Ninguém falou disso. Mas fala-se naturalmente na invasão da Ucrânia. Há dois critérios. Portanto, eu sou contra isso, como aliás sou contra a suspensão dos canais russos, eu sou contra tudo aquilo que possa, digamos, eh, parar alguma respiração em termos das relações entre os Estados. Portanto, eu não sou a favor da proibição de Israel de participar nas competições internacionais, e volto a dizer, como sou profundamente contra estar-se a evitar que a Rússia participe nas competições internacionais. Acho que estes são espaços de convivialidade em que o mundo deveria ter, apesar de tudo, alguma separação. Caso contrário, um destes dias isto será completamente ingerível. Isto é válido também
para outra coisa. Nós não sabemos por que razão é que Israel faz parte da Eurovisão. Mas não me parece que tirar Israel da Eurovisão resolva algum problema. Quer dizer, portanto, este é outro problema. A questão original, pode ser o pecado original de Israel ter entrado para a Eurovisão, que me parece um bocadinho estranho. Mas, enfim, tendo em atenção os poderes de facto, é assim mesmo. Agora, retirá-la por razões disto, porque também acho que se não deve retirar a Rússia da Eurovisão. Essa é a questão. Agora, retirar, tiram-se os dois. Esse é que é o ponto. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá, obrigado.